Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no mundo do esporte, do futebol especificamente, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que aconteceu agora de um jogador que teve um mal súbito em campo e que infelizmente veio uma constante dentro do futebol, principalmente de esportes de contato, como eu já tinha falado falo em outros vídeos também, e a importância de estarmos preparados, né, como profissional de saúde e também como ser humano para essas coisas da vida, né, que a gente pode se deparar ao longo do tempo. Bom, a respeito do jogador do São Paulo, ele em uma bola dividida, né, cabeceando, ele caiu de uma forma bem mal, bem ruim, e quando vi o lance, eu fiquei até um pouco assim, nossa, né, fiquei até assim mal de ver, porque ele já, ao meu ver, ali caiu em uma posição que a gente chama de decorticação, quando existe um trauma, né, ali na região da cabeça, do crânio, e ele caiu nessa posição de decorticação, que é um padrão de flexão aqui de membros superiores que lesiona e que pode causar muitos problemas ali pro jogador, pra pessoa que sofre um trauma nesse nível. E hoje em dia, né, há muito tempo já é instituído, né, aliás, UTIs móvel dentro do campo da saúde, né, para atendimento de urgência e emergência. Dentro do esporte, um dos pré-requisitos é você estar atento e saber que a qualquer momento pode acontecer algo assim. E, inclusive, há muito tempo, né, desde alguns anos atrás, já vem sendo discutida essa questão de mal súbito dentro do campo, né, por questões individuais dos jogadores e até também por questão de trauma dentro da partida. Então já vem sido discutido e várias diretrizes que a FIFA ou a CBF aqui no Brasil faz para conter esses possíveis acontecimentos e não prejudicar ali o jogador. Inclusive, o BLS, que é o Basic Life Support, que todo mundo ali da saúde tem que ter essa certificação. É uma certificação que é trazida ali pela American Heart Association, né, que é lá dos Estados Unidos, e ele certifica as pessoas que fazem esse curso, principalmente profissional da saúde, para atendimentos assim como esse de um trauma, algo que acontece ou dentro do esporte, ou também ali na rua, onde você estiver, que você pode dar assistência ali de pronto atendimento antes de chamar um SAMU, algo assim. E é um dos livros aqui que eu tenho também, deixa eu ver se eu consigo tirar. Ai, meu Deus, vai cair. Esse é uma certificação que a gente tira aqui. Não sei se ainda vai estar. Dá pra ver? American Heart Association. Esse aqui foi o que eu fiz em 2022. Inclusive, eu tenho que renovar ele porque é uma certificação que a gente tira para ser, né, estar habilitado para qualquer momento, para qualquer tipo de pessoa, seja jovem, seja adulto, seja criança, bebês, pra gente estar certificado e se alguma coisa acontecer, nós sabemos o que fazer. Então, a gente geralmente, o pessoal que faz residência, vai prestar alguma coisa de concurso ou alguma coisa assim, sempre tem esse aqui, como ainda mais em hospital, que vai trabalhar com urgência ou emergência, UTI no meu caso também, né? Tem essa formação que é importante saber e identificar e saber o que fazer. O comum mesmo, que não é de saúde nem nada, era essencial que soubesse, né? Porque é algo que a gente imagina. E nesse caso do jogador que infelizmente veio a óbito em campo, ele não tinham outras questões, né? Tinha outras questões de saúde já avaliadas como mal súbito. O outro jogador do São Paulo ali ainda bem passa bem, mas tem que ficar sobre cuidados até então, ou até onde eu li agora, ele estava em cuidado.
É por isso também que eu volto naquela questão de que o tempo de vida útil, entre aspas, de vida de performance, alta performance de um atleta, ela é um pouco curta em relação a outras profissões, porque exigido muito fisicamente, e o nosso corpo ele naturalmente vai envelhecer, né? Se tudo correr bem, nós vamos todos ficar velhos. Então esse suporte que os atletas têm, o suporte que nós temos que ter também na nossa vida cotidiana sobre essas questões de vida e saúde, de algo inesperado acontecer com a gente ou com alguém do nosso lado, é importante a gente ter esse conhecimento e saber o que fazer, né? Também deixo aqui para você que esse curso de suporte básico de vida, ele nos Estados Unidos é obrigatório para os policiais, acredito que aqui no Brasil também. E se você for procurar aí no local, faça. Se você achar interessante, eu recomendaria que todo mundo fizesse, ao menos pessoas professores, que tá ali junto com o público, trabalhando ali com atendimento ao público, professores, escolas e coisas assim. Eu acho que seria algo bem interessante de se saber. E você também, às vezes, tá num lugar ou tá em sua casa, tá, não sei, com algum idoso, algum jovem também, acontece alguma coisa e você não sabe o que fazer e fica ali perdido. É interessante que todo mundo saiba sobre essa questão de suporte básico de vida. Não é um curso muito, muito caro, assim, porque, assim, na área da saúde tudo é muito caro quando você vai comprar um livro, você vai fazer um curso, né? É por isso que vale muito a pena. Vale muito a pena você saber disso. Por hoje é isso, se cuidem e até a próxima!